apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus pela sua vida. Abba, Pai. Olha o que eu tenho em mãos aqui, ó. O novo DVD do MGA. Você sabia? Já estamos na parte 9 e parte 10. Está sendo gravada a parte 11 e 12. DVD, Você Sabia? Parte 9 e parte 10. Você já adquiriu já? Entra no nosso site graçaapostolado.com. Lá tem um link, contato. Entre em contato comigo que eu vou te enviar para todo o Brasil, tá? Ou então direto pelo e-mail pastormarcosgomes@bol.com.br. pastormarcosgomes@bol.com.br. Já estamos no número 11 e 12. O que eu tenho em mãos aqui é o 9 e 10. Alguns assuntos, ó. A Bíblia não entra em contradição. Jesus não foi pregar no inferno. Isso aqui é assunto que ninguém fala, né? Como entender Efésios 4:27, onde Paulo disse, não deis lugar ao diabo. Aqui eu explico como entender. Quais são os 2 mistérios da Bíblia? Essa mensagem está o maior sucesso no YouTube, na internet, no Facebook e no nosso site. Quais são os 2 mistérios da Bíblia? Adquira, dá para o seu irmão, para sua mãe, para o seu parente, para o irmão da igreja da lei, que está debaixo de condenação ainda. Presenteie agora um amigo seu com os novos DVDs do MGA. Você sabia? Já estamos na parte 9, 10, 11 e 12. Obrigado. Graça e paz a vocês aqui na igreja. Eu tenho um assunto novo. Daqui a pouco eu vou ler um testemunho do abençoado Vitor Quadros, lá da Bahia, selo do meu apostolado. Daqui a pouco eu vou ler o testemunho dele. Mas antes eu quero fazer uma oração sobre a ministração desta noite. Coloque a mão na sua Bíblia, por favor. Isso. Colocar a mão na Bíblia é sinal de reverência, de que você crê na palavra de Deus e respeita ela. Feche os olhos. Senhor meu Deus, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu te peço, eu rogo a ti, porque de fato, de verdade, tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Tu és o único que é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço e penso, segundo o seu poder que opera em nós. Para a tua glória, revela a tua palavra, Senhor, aos teus filhos que vão me ouvir agora na internet, aqui na igreja, por um CD, por um DVD, no YouTube, no Facebook. Revela a tua palavra, eu te peço, para que ela não volte para o Senhor vazia. Dê aos teus filhos o perfeito entendimento espiritual, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Salvo de palmas a ele, Senhor. Glória a Deus. Abba, Pai. Deixa eu ler aqui antes de eu começar a ministração. Eu tenho um testemunho que eu recebi. Olha, tem um mover de Deus tremendo lá na Bahia. A glória de Deus, a graça do apostolado está lá na Bahia, revelando para muitos filhos de Deus. Eu não tenho tempo de ler todos, senão eu não vou pregar mais. Eu preciso trazer o apostolado da semana, tá? O apostolado da semana, daqui a alguns minutos eu vou trazer. Então, o abençoado Vitor Quadros, lá da Bahia, ele mandou um testemunho para mim. Aliás, eu quero falar também da abençoada Vanessa Ribeiro, lá na Bahia. Graça e paz, Vanessa, você é selo do meu apostolado. Como nós temos conversado, fica debaixo da minha cobertura profética e apostólica, e haverá sempre anjos ao seu favor. Você é selo do meu apostolado aí na Bahia, assim como a Silene Rocha, a Vanessa Ribeiro e também o Vitor Quadros, e de tempo em tempo eu vou lendo sobre outros. O Vitor Quadros da Bahia me mandou um testemunho assim: graça e paz, mestre. Conheci a graça no finalzinho de fevereiro deste ano. Estamos em 2014. Conheci a graça no finalzinho de fevereiro desse ano, quando eu estava em depressão. Fui a um culto onde o pastor pregava a graça, e quando eu o ouvi pregando, que eu já sou abençoado, que eu não preciso fazer sacrifício, que eu não sou um pecador,
e que eu sou predestinado, santo e irrepreensível, a depressão foi embora. Quem pode falar glória a Deus? Eu nunca fiz campanhas, nem nada desse tipo, porque isso nunca entrou na minha cabeça. Eu fazia faculdade de teologia, e é isso que tem estragado os filhos de Deus na terra, a teologia, né? Que teologia só ensina a lei a viver do judaísmo. Eu fazia faculdade de teologia e filosofia. Imagina a bagunça que era. Filosofia é sabedoria humana. Teologia é homens ensinando homens a respeito de Deus. Eu fazia faculdade de teologia e filosofia, duas ao mesmo tempo. Aprendi o hebraico, estudava noite e dia o hebraico, até que fiquei fluente na escrita, mas nada disso me preenchia. Tenho 22 anos, cresci na igreja, sempre toquei na igreja, desde muito novo. E no período em que conheci a graça, através da depressão, que ele estava com depressão, conheceu a graça, cheguei a usar drogas e me embriagar. O que a depressão não faz, né? Na verdade, o que não acontece com as pessoas que não conhecem a graça ainda? No período que eu conheci a graça pela depressão, cheguei a usar drogas e me embriagar. Mas eu não sabia que já tinha sido liberto na cruz. Até que conheci o MGA. Até que eu conheci o Graça e Apostolado. Assisto todos os dias suas ministrações, coisa que em uma vida toda de evangélico nunca me ensinaram. O Senhor apóstolo me ensinou claramente. Sou muito grato a Deus pela sua vida e já te amo em Cristo. E eu também te amo, Vitor Quadros, selo do meu apostolado lá na Bahia. Sou muito grato a Deus pela sua vida e já te amo em Cristo. Não te conheço pessoalmente, mas será um prazer te encontrar e dizer muito obrigado por me ensinar. E eu vou ter o prazer de te dar um abraço e falar, glória a Deus pela sua vida, você é selo do meu apostolado. Com certeza, não sei quando, Deus sabe, mas com certeza irei me encontrar pessoalmente com o Senhor. Graça e paz. Aí ele coloca aqui, está claro ou não está claro? Vitor Quadros na Bahia, uma salva de palmas ao Senhor por ele. Ovelha eleita, predestinada, selo do meu apostolado. Haja cobertura angelical sobre sua vida. Silene Rocha, Vanessa Ribeiro, Vitor Quadros, haja plenamente cobertura angelical sobre a sua vida. Porque a cobertura angelical, ela funciona quando a ovelha está debaixo do apostolado. Não basta ser filho de Deus. O que mais tem na terra é filhos de Deus, salvos pela graça. Mas a cobertura angelical exige outro nível de vida. Você precisa confessar Jesus como Senhor, receber a graça e o apostolado. Através da cobertura apostólica, aí haverá anjos ao seu favor. Quem está entendendo? Não há anjos assim, a torta à direita, não é assim. Por estar debaixo do apostolado, então há uma cobertura angelical. Por quê? Porque há anjos enviados a favor do apóstolo. Esses anjos ministram sobre aqueles que estão debaixo do apostolado. Quem entendeu? Vou falar de novo. Há anjos, há uma classe de anjos enviados por Deus para o apóstolo trabalhar, exercer o ministério. Esses anjos ministrarão na vida daqueles que estiverem debaixo do apostolado. Amém? Como vocês, aqui em Santo André, e como muitas ovelhas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Belo Horizonte, São Paulo, no Brasil, em Portugal, Luiz Calheiros. Glória a Deus pela sua vida, Luiz. Anjos em seu favor. Vamos aplaudir a Deus por todas as ovelhas que têm recebido a graça do apostolado pelo MGA. Glória a Deus. Vanessa Ribeiro, me mande depois seu testemunho, tá? Mande pelo Face mesmo, mande seu testemunho para mim, que eu vou ler aqui também, ao vivo e a cores, tá? Agora, o apostolado da semana. Para vocês aqui na Igreja de Santo André, e para vocês pela internet, para o mundo todo. Verdadeira conversão só em graça. Anote esse tema, inédito. Verdadeira conversão só em graça. Não há conversão genuína, verdadeira, autêntica, para quem não está em graça. E vou te mostrar isso na Bíblia. O que eu vou te mostrar eu aprendi com Paulo, foi o Paulo que disse isso. Verdadeira conversão só
em graça. Você não está em graça ainda, irmão? Está debaixo da lei, vivendo dos rudimentos judaicos, batismo, santa ceia, jejum, oração do Pai Nosso, corrente, campanha, sacrifício, novena, subindo no monte. Então você não está convertido ainda. Eu acho interessante como que o catolicismo fala sobre conversão, se eles vivem de incontáveis obras mortas, obras judaicas, obras da lei, quando estamos debaixo da graça. Desculpa, quer falar de conversão? Não vai dar, né? Eu vou te falar o que é conversão de fato e de verdade. A você católico e a você evangélico. Ah, eu aceitei Jesus. E você acha que você se converteu, né? Só porque parou de tomar cerveja, só porque parou de jogar bola. Você mulher não usa mais calça comprida. Você homem não deixa mais barba, bigode. Você acha que você se converteu só porque você mudou por fora. A conversão é na mente, não é na carne. Não adianta mudar o corte do cabelo, não adianta mudar a roupa. A conversão é na mente, não é na carne, não é cabelo, não é roupa, não é batom, não é anel, não é barba, não é bigode. A conversão é na mente. E eu vou te mostrar através desse apostolado, e você vai saber se de fato, de verdade, você é e está convertido. Se você ainda é evangélico tradicional, desculpa, mas eu tenho que falar a verdade, você ainda não está convertido. Eu vou te mostrar na Bíblia. 2 Coríntios 3, Gálatas 4,16. Eu não posso ser seu inimigo por falar a verdade, né? Eu vou te falar a verdade. E eu não vou ser seu inimigo por falar a verdade. Você tem que me considerar como seu amigo. Nossa, apóstolo, glória a Deus pela sua vida. Tantos anos no sistema religioso. Agora eu vou ouvir o que é ser convertido. Você não pode ficar com raiva de mim, porque eu vou te ensinar a verdade. Na verdade, nunca te ensinaram a verdade. Olha quantos anos você está aí na caminhada, pensando que é convertido. E eu vou te mostrar na Bíblia que segundo a graça e o apostolado, segundo Paulo, eu acho que você não está ainda, hein? Se você está debaixo da lei, vivendo das obras da lei, vamos ver. 2 Coríntios 3, quem já achou, diga amém. Versículo 15. Diga o tema da mensagem, diga, verdadeira conversão. Fala para o seu irmão, só em graça. 2 Coríntios 3, 15, Paulo, o apóstolo dos gentios, ele diz, e até hoje, quando é lido Moisés, o que ele quis dizer com a frase, quando é lido Moisés? Quando é lido a lei, quando é pregado a lei, quando é ensinado a lei, e quando diz lei, diz respeito às obras da lei, todas as obras da lei, obras judaicas. É preciso lembrar que nós somos gentios, ou seja, os não judeus, os que foram salvos pela graça de Deus, os que ouvem o evangelho da incircuncisão, não o evangelho da circuncisão, ou seja, dos discípulos de Jesus aos judeus. Esse não é o evangelho para nós. O evangelho para o mundo, para toda a terra, é o evangelho da incircuncisão, ou seja, tirou a circuncisão da lei, tirou as obras da lei e colocou o único e perfeito e eficiente e suficiente sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Foi uma troca, tira a lei e coloca o sacrifício de Cristo, tira as obras da lei, tira o sacrifício e coloca o sacrifício de Cristo. É esse que é o evangelho verdadeiro. O da incircuncisão. Por quê? Porque na vida, muitas vezes não dá tempo de cumprir a circuncisão. E principalmente nós que somos gentios, não temos que circuncidar, não temos que cumprir a circuncisão judaica da lei de Moisés. Nós somos salvos pela graça, abençoados em Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga papai. 2 Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu, diga o véu, 2 Coríntios 3,15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Deles quem? De quem tem ouvido Moisés.
Nós não temos ouvido Moisés, nós temos ouvido o Cristo ressuscitado, através da boca do apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Olha o tema: verdadeira conversão só em graça. Agora eu vou te explicar uma coisa muito importante para o seu crescimento espiritual, para o seu fundamento, para a sua edificação. Abra Hebreus 10 e deixe aberto 2 Coríntios 3. Nós vamos ler os dois textos simultaneamente, ao mesmo tempo. Então você vai entender perfeitamente. Deixa o 2 Coríntios 3 aberto, abre em Hebreus 10. Só assim que eu posso te ensinar. Eu poderia falar de boca, de cabeça, mas tem gente que só crê se mostrar na Bíblia, né? Então vamos lá. Quem já achou o Hebreus 10? Deixa aberto o Hebreus 10. Leia mais uma vez 2 Coríntios 3,15. Eu vou ler mais uma vez e aí eu vou ler o Hebreus 10. 2 Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, diga, o véu está posto sobre o coração deles. Diga, qual véu? Tem gente que pensa que é o véu que as mulheres usavam na cabeça, para cobrir o rosto. Não é esse véu que Paulo está falando. Se Paulo falou de véu aqui em 2 Coríntios 3,15, para você saber qual é esse véu a qual ele se refere, só lendo Hebreus 10, 19. E não fecha o Coríntios. Hebreus 10, 19, Paulo diz: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou como? Diga, pelo véu. Circule Hebreus 10, 20, circule pelo véu. Circule em Hebreus 10, 20 a frase pelo véu. Marca na sua Bíblia. O que é esse véu? Hebreus 10, 20. Isto é, pelo véu, pela sua carne. Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Ou seja, se você ler agora 2 Coríntios 3,15, você vai ler com outro entendimento. Vamos ver? 2 Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu, qual véu? A sua carne. Que carne? De Jesus de Nazaré. O véu é a carne de Jesus. O mundo tem esse véu. O catolicismo, em massa, tem esse véu. Jesus de Nazaré. Os evangélicos ainda têm esse véu. E se tem esse véu, não está convertido. Que véu? Jesus de Nazaré. A carne de Jesus é o véu que está colocado no coração deles. Deles de quem? De quem ouve a lei de Moisés. E o que diz a lei? Tem que fazer, tem que cumprir, tem que subir no monte, tem que sacrificar. Se não batizar não vai ser salvo. Se não fizer isso não será liberto. Se não fizer aquilo não será perdoado. Isso é o véu. A carne de Jesus. E fica caracterizado o véu quando a pessoa tenta imitar Jesus de Nazaré. Oh, eu vou me batizar porque Jesus se batizou. Ele está dizendo assim, ó, de fato, de verdade, eu tenho um véu na minha mente. Aí eu te pergunto, consegue perceber como o mundo ainda tem um véu? Vamos jogar bola, vamos jogar bola. Pai nosso, estás no céu. Isso é o véu. O véu, Jesus de Nazaré, está posto no coração deles. Eles pensam que estão agradando a Deus, imitando Jesus de Nazaré. Hebreus 10, 20, Paulo diz que nós fomos consagrados pela carne de Jesus, que é o véu. Se você tentar imitar Jesus de Nazaré, você desagrada a Deus. Quem está entendendo? Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 5,16, que nós não conhecemos a Cristo segundo a carne.
Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo disse em Romanos 7,4 que nós pertencemos a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos. Está claro ou não está claro? Você não pode, em hipótese alguma, ou tentar imitar Jesus de Nazaré. Quantos que falam, eu vou me batizar porque Jesus se batizou, eu vou subir no monte porque Jesus subiu, eu vou orar o Pai Nosso porque Jesus orou o Pai Nosso. Então você vai ter que morrer na cruz porque Jesus morreu na cruz. Não quer imitar Jesus de Nazaré? Se você entender, você aplaude. Você não pode imitar Jesus de Nazaré. Você tem que imitar a Paulo. 1 Coríntios 11:1. O único homem na Bíblia que disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você está entendendo? Pegou? O que o mundo faz? Os evangélicos fazem isso, o catolicismo mais ainda. Eles fazem de tudo para imitar Jesus de Nazaré. É ou não é verdade? Quando ele é o véu. Olha aqui, ó. 2 Coríntios 3,15, ó. Olha lá. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O que um véu faz? Impede a pessoa de enxergar. Quem que é o véu? Jesus. O que o véu faz? Impede a pessoa de enxergar. Isso quer dizer o quê? Se você está olhando para Jesus de Nazaré, você não consegue enxergar a glória de Deus. Porque a glória de Deus está em Cristo ressuscitado. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? O mundo inteiro, por causa do catolicismo, por causa dos papas, o mundo inteiro tenta imitar e seguir Jesus de Nazaré. É ou não é verdade? Os evangélicos fazem de tudo para imitar Jesus de Nazaré. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios. Deixa o capítulo 3 aberto. O Hebreus 10 pode fechar. 2 Coríntios 5, 16. Olha o que Paulo ensinava. Que Paulo tinha os olhos iluminados. 2 Coríntios 5,16. Paulo diz, assim que, 2 Coríntios 5,16, Paulo disse, assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Para aí, quem que é o Cristo segundo a carne? É o Jesus de Nazaré. Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 5,16. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora, na graça, nessa nova aliança, já não conhecemos deste modo. Diga bem forte, por quê? Porque o Cristo segundo a carne, o Jesus de Nazaré, ele é o quê? Ele é o véu. Alô, você é evangélico, por que você não entende a graça? Você já ouviu minhas pregações, já ouviu pregações, não concorda, você está vendo, está na Bíblia. Você está vendo, mas não concorda. Por quê? Olha o que tem sobre você. Um véu. Um véu. Como é que você vai enxergar se tem um véu sobre o seu rosto? E por que tem esse véu? Porque você está ouvindo a lei. Irmão, você tem que fazer o jejum. Irmão, se não subir no monte, Deus não vai abençoar. Ele já abençoou em Cristo. Se você não batizar, você não será salvo. Pela graça você já é salvo. Não, os batistas falam, não é verdade. Nós somos salvos pela graça, mas tem que batizar. Por quê? Para ser salvo. Mas não é salvo pela graça? É. E tem que batizar? Tem. Olha a confusão que gera. Evangelho da incircuncisão, pela graça sois salvos, com o evangelho da circuncisão, quem crer e for batizado, será salvo. Isso é evangelho para judeu, dos discípulos de Jesus, isso é Marcos 16. Paulo não vivia de Marcos 16. Paulo vivia, 1 Coríntios 3,10, ele vivia da revelação da graça que lhe foi dada, em Cristo Jesus, salvo, abençoado, justificado, perdoado em Cristo Jesus. Se você não viver em Cristo, você vai ter que viver da lei. E a lei foi só para os judeus. Por isso,
que Jesus era judeu. Por quê? Porque a lei era só para os judeus. Está claro ou não está claro? Olha aqui, ó, 2 Coríntios 3, verso 15, que eu vou mudar de assunto. 2 Coríntios 3,15. Isso tem que ficar claro na sua mente, hein? 2 Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu, diga, Jesus de Nazaré. Diga, o Cristo segundo a carne. O Espírito Santo está mandando ler um texto aqui, ó. Deixa aberto o Coríntios, abra em Hebreus 6. Hebreus meia dúzia. Hebreus 6. O tema da mensagem, verdadeira conversão só em graça. Desculpa, sou obrigado a falar. Você que não está vivendo em graça ainda, em graça quer dizer em Cristo, se escondendo em Cristo, se apoiando em Cristo, você não está vivendo assim ainda, você não está convertido. Não, mas eu sou da igreja. Você pode ser da igreja se você quiser. Mas eu tenho tantos anos, você pode ter quantos anos quiser. Se você não está vivendo plenamente em Cristo, que quer dizer em graça, você não está convertido ainda segundo Deus. Não, mas na igreja que eu estou, na sua igreja pode falar o que quiser. Precisa ver o que Deus fala. Está claro ou não está claro? Hebreus 6, verso 1. Veja na sua Bíblia. Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Alô? Paulo está louco? Claro que não está louco. Mas ele está mandando deixar os ensinos de Cristo. Que Cristo? Suponha que você não saiba que Cristo que é. Continua lendo. Hebreus 6:1. Deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, e o ensino sobre batismo. Alô, quem é que se batizava? O Cristo segundo a carne ou o Cristo ressuscitado? Quem que se batizou? O segundo a carne, que é o Jesus de Nazaré. Paulo está mandando deixar os ensinos dele. Dá um sinal, está claro ou não está claro? Ele está mandando deixar. Está ou não está mandando? Vou ler de novo. Hebreus 6:1. Pelo que circule na sua Bíblia, deixando os ensinos. Diga, deixando os ensinos. Ô irmã, você que é evangélica, como é que você vai entender a graça se o seu pastor não prega a graça? Como é que você vai entender a graça se você está no meio evangélico há 20, 30 anos e o pastor não ensina a graça? Você vai morrer sem entender. Olha a Bíblia mandando você deixar esses ensinos. Está claro ou não está claro? Hebreus 6:1, vou devagarzinho. Pelo que, deixando os ensinos elementares, ou seja, os primeiros ensinos. Qual que eram os primeiros ensinos? Quem crer e for batizado será salvo. Impõe as mãos, expulsa o demônio. São os primeiros ensinos. Por isso que Paulo disse, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança. O que ele está dizendo? Eu não posso ser criança com 55 anos. Quando eu era criança, eu chupava chupeta, eu brincava de casinha. Agora, um marmanjão de barba branca já, brincando de casinha, brincando, chupando chupeta, para dormir só com abajur, molha a chupeta. O que Paulo está dizendo? Deixe essas coisas de criança. Hebreus 6, prossiga para a perfeição. Hebreus 6:1, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Aí ele citou algumas, porque existem muitas. Se ele fosse citar todas, que tamanho que ia ser o livro de Hebreus? Ele citou algumas. Diga, obras mortas. Olha lá. Obras mortas. Fé em Deus. Eu tenho uma fé em Deus. Você não tem fé em Deus? Eu tenho uma fé em Deus. Essa conversa é obras mortas.
Porque você já nasceu com a fé. Romanos 12, 3, já te foi dado uma medida de fé. Hebreus 12, Jesus é o autor e consumador da fé. A fé já está consumada. Eu estou orando para que Deus me dê mais fé. Essa oração é obras mortas. Porque você não vai ter mais fé e nem menos fé. Hebreus 12, porque a fé já está consumada. Se você não entendeu isso ainda, você está vivendo de obras mortas. Ai, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Não existe aumentar a fé, diminuir fé. E são obras mortas, porque a fé já te foi dada a todos igual. Romanos 12, 3 diz isso. Alô? Por isso que você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você encontra Jesus de Nazaré falando, homens de pequena fé. Por quê? No tempo da lei, uns tinham mais fé, outros menos fé. Para um, Jesus disse, homens de pequena fé. Para o outro, nossa, eu nunca vi tanta fé. Lembra do centurião? Senhor, o meu servo está doente, mas o Senhor me deu uma palavra. Ele nunca vi tanta fé. Aí outro dia ele disse, homens de pequena fé. Então, uns mais fé, outros menos fé. Na lei, na graça não existe. Romanos 12, Paulo disse no verso 3, olha, Deus deu uma medida de fé para cada um. A fé agora é igual, não existe mais nem menos. Então Paulo disse, olha, em Hebreus, fé em Deus é obras mortas. Por quê? Porque tudo já está consumado, você já é salvo, já é liberto, já é abençoado, já está em Cristo, você já tem a vida eterna. Não depende de você para ser salvo. Pela graça você foi salvo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Não depende da sua fé para ser salvo. Não depende da sua fé para ser abençoado. A fé já está consumada. Na graça é diferente. Olha lá, Hebreus 6:2. O ensino sobre batismos. Diga, o que tem? A Hebreus 6:1, Paulo mandou o quê? Continuar, amém? O que ele disse? Deixar. Aqui, Hebreus 6:1. Pelo que deixando os ensinos de fé em Deus, de batismos, imposição de mãos. Ele parou porque senão ia ficar longa. Aí vai começar aqui, unção com óleo, subidas no monte, oração do Pai Nosso. Paulo diz, você tem que deixar essas coisas e prosseguir para a perfeição. Ou seja, até quando você vai viver dessas coisinhas, sendo criança? Você tem que crescer. Você tem que crescer em graça, crescer no conhecimento. É isso que é prosseguir para a perfeição. Você não pode ficar, nossa, mas não vai ter Santa Ceia? Para que você quer Santa Ceia? Para me santificar. Você já está santificado em Cristo? Eu preciso da Santa Ceia para que eu me sinta perdoado por Deus. Você foi perdoado por Deus em Cristo. Quando Ele morreu na cruz, você foi perdoado. Não consigo entender. Você em graça, você não pode querer viver da lei. Você em graça não pode querer viver da lei. Senão não vai dar conflito. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então você não pode ter saudades de Moisés. Moisés quando dava o suquinho e o pão para nós. Moisés quando mandou batizar nas águas. Ele não mandou, mas João Batista fez. João Batista era discípulo de Moisés, estava debaixo da lei. Está claro ou não está claro? Paulo disse o quê? Faz assim, deixando esses ensinos. Faz assim, é preciso prosseguir para a perfeição. Quem está entendendo? Então volta no 2 Coríntios 3, para ficar mais claro ainda. Por isso que eu estou falando aqui, o tema da mensagem. Verdadeira conversão só em graça. Porque se você já está em Cristo, mas está pregando, se você não batizar, você não vai ser salvo. Se você não fizer isso, você não vai ser libertado. Se você não é se ele fizer ou não fizer. Cristo já fez, ele já é. Cristo já fez, ele já tem. Está claro ou não está claro? Você não é salvo pelo que você fez ou pelo que você faz. Você é salvo pelo que Jesus fez. Você não é liberto porque você fez a campanha, a corrente. Você é liberto porque Jesus morreu na cruz para te libertar.
Gálatas 5:1, Cristo vos libertou. Você não fez nada, e não há nada que você possa fazer para que você mereça ou tenha a salvação. Efésios 2:8, pela graça você é salvo. Está claro ou não está claro? Olha, alô, quem entende isso perfeitamente, alô, quem entende o que eu estou falando, quem entende isso perfeitamente, está dando um grande sinal de que de fato e de verdade está o quê? Convertido. O que é conversão? Os pentecostais ensinaram errado por meses, por anos, por décadas, por gerações. Ensinaram errado. Aceita Jesus, não usa mais calça comprida, não passa mais esmalte, não usa batom, não corta o cabelo. E agora? Aí sim você está convertido. Isso é uma mentira. Isso é uma heresia. A conversão não é por fora. A conversão não é na carne. A conversão é na mente. Ou seja, eu entendo que eu estou salvo pelo que Jesus fez, não porque eu aceitei Jesus, não porque eu me batizei, mas porque Ele me salvou. Quem entende isso está convertido. Qual o tema da mensagem? Qual o tema? Eu estou terminando já a mensagem. Ela é breve, ela é curta, ela é objetiva. Verdadeira conversão só em graça. Alô, eu não estou falando de mudança de hábitos. Antes eu bebia gasolina, agora eu só bebo água gelada. O que você bebe, o que você não bebe, não tem nada a ver com isso. Isso não é sinal de conversão. Ai, apóstolo, antes eu usava calça comprida, roupa do mundo. E você está onde? Onde é que você está? Você está no mundo, não está no mundo? Ou você é um fantasma? Porque eu estou no mundo, você está no mundo também, né? Se calça é roupa do mundo, qual que é a roupa do céu? Me fala qual que é. Não, agora você vai ter que provar. Vai ter que provar. Se você fala que calça é roupa do mundo, então você vai ter que mostrar na Bíblia qual que é a roupa do céu. Aí a pessoa fica quieta, porque ela não aprendeu um firme fundamento, ela aprendeu uma tradição religiosa. Está claro ou não está claro? Conversão não é roupa mudada. Antes era calça, agora é saia. Antes o cabelo era curto, agora é grande. Isso não é sinal de conversão. Está claro ou não está claro? Sinal de conversão. Eu entendo que pela graça de Deus eu sou salvo em Cristo. Eu entendo que em Cristo eu sou uma nova criatura, independente da minha roupa e da minha aparência, do meu jeito. Eu sou nova criatura em Cristo. É isso que é sinal de conversão. Não é Shazam! Agora eu estou convertido. Eu sou pentecostal. Sinal de conversão, vou falar de novo, não é por fora, é na mente. É se você entende o que Jesus Cristo fez na cruz. É se você entendeu por que você é salvo. É se você entendeu e já sabe separar Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado. Sinal de conversão é se você entende que você não pode seguir Jesus de Nazaré, porque aquela carne era um véu que te impede de ver a glória de Deus. Sinal de conversão é você entender que você é uma nova criatura, que você está em Cristo. Não, em Cristo não está não, porque ele não aceitou Jesus, nem se batizou e nem congrega. Ele não está em Cristo. Mentira! Mentira, porque Romanos capítulo 5 diz que desde Adão até a cruz, todos nasceram pecadores por causa do pecado de Adão. Mas também, de Cristo para frente, todos já nascem justificados pelo que Jesus fez na cruz. Quem entende isso,
dá um sinal de conversão. Está na hora de acabar com esse negócio de falar de crente é pela roupa que ele usa. Está na hora de acabar com isso, hein? Do crente ser conhecido pela roupa. O crente tem que ser conhecido pelo que ele fala e pelo que ele pensa. Está claro ou não está claro? Filipenses 4, Paulo disse, pense. Filipenses 3, o mesmo modo de pensar. Colossenses 1, pensai nas coisas que são de cima. Pelo que ele pensa que ele é conhecido. Ele não pode ser conhecido pela roupa que ele usa. É ou não é verdade? Por isso que as pessoas não querem ir para a igreja. Sabe por quê? Porque tem mulher vestida igual bruxa. Aí, adolescente, novinha, cocotinha, ela fala, eu vou ser crente? Nunca. Olha aquele cabelo de bruxa, olha as pernas peludas, cabeluda, olha o subaco, com a galcosta de baixo. Então eu não quero nunca ser crente. E ela não está errada. Porque os pentecostais passaram para o mundo que ser crente é aquela coisa ridícula. É ou não é verdade? Quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, dá um sinal se está claro. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas mulher de brinco, mas mulher de batom, homem de bermuda. E o que uma coisa tem a ver com a outra se Deus não nos conhece segundo a carne? Deus é espírito. Se você entender, se aplaude. Na graça, é impossível servir a Deus na carne. Na graça, você serve a Deus, Romanos 7,25, com a sua mente, porque Deus é espírito. Você pode estar com a roupa que você quiser. E para terminar, 2 Coríntios 3, para terminar. Eu vou ler de uma pancada só, do verso 15 ao 18. 2 Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, o que Paulo está dizendo? Que aqueles que têm o véu, ou seja, aqueles que estão olhando para Jesus de Nazaré, eles ainda não estão convertidos. Está claro ou não está claro? Não está convertido. Porque a carne de Jesus é o véu. Quem está entendendo? 2 Coríntios 3,16. Quando um deles quem? Verso 15. Aqueles que ouvem Moisés. 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Deles quem? Quem tem ouvido Moisés. Quem tem ouvido a lei. Quem tem vivido do judaísmo. 16. Quando um deles se converte ao Senhor, que Senhor? O Senhor ressuscitado. Então o véu lhe é retirado. Que véu? Quando ele se converte ao Cristo ressuscitado, o Jesus de Nazaré sai de cena. Está claro ou não está claro? Você entendeu o que estou falando? Ai, apóstolo, mas eu sou católico e quando eu vejo Jesus na igreja católica, eu dou uma agachadinha. E para quem? Para quem que dá agachadinha? Eu faço o sinal. Tá com um véu mesmo, irmã. Você via Paulo fazendo o sinal da cruz? Não. Você via Paulo fazendo o sinal de alguma coisa? Não. Sabe o que Paulo diz? Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo não imitava Jesus de Nazaré. Quem imitava Jesus de Nazaré era Pedro, Tiago e João. Dá um sinal, está claro. Quem imitava Jesus de Nazaré era Pedro, Tiago e João. Paulo não imitava Jesus de Nazaré. Paulo imitava o Cristo ressuscitado. E ele disse em Coríntios 11:1, imitem a mim. Ou seja, eu sou o modelo de cristão do Novo Testamento. Ele diz, eu sou o modelo de cristão em graça. Olhem para mim, imitem a mim. E então vocês vão reinar em vida e haverá anjos em seu favor. Era isso que ele estava falando. Está claro? É isso que ele está falando. Ele está dizendo, se vocês olhar para Jesus de Nazaré, isso é um outro Jesus.
Segundo Coríntios 11, é um outro Jesus, é um outro evangelho. Ele falou, olhem para mim e vejam como eu vivo. Vejam como eu vivo, veja a minha oração, veja como eu creio. Vê se Paulo orava o Pai Nosso. Ah, mas Jesus mandou orar o Pai Nosso. Quem que ele mandou orar? Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim. Vós quem? Jesus falando com os seus discípulos judeus. Você é gentil. Oração do Pai Nosso não é para você, irmão. Por que você está orando o Pai Nosso? É porque todo mundo ora. Então todo mundo pula do prédio, você pula também. Por que você ora o Pai Nosso? Por que você ora o Pai Nosso? Ah, porque Pai Nosso que estás nos céus. O Pai Nosso que estava no céu agora habita em nós, abençoado. Jesus falava, Pai Nosso que estás no céu, porque em Mateus 6 o homem era um pecador e Deus não habitava neles. Agora o Pai Nosso que está no céu está em nós. Vocês não sabem que são templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está em você. Então tem que dizer, Pai Nosso que habita em mim. Diga aí. Aonde ele habita? Diga em mim. Para terminar, 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Que Senhor? Diga, o Cristo ressuscitado. O que ele é que Paulo disse? Ele é esse? Você pode ver ele? Não. Por isso que Deus disse, o meu justo verá por fé. Porque você não vê ele. Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 17, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Olhem para mim, onde é que está o Espírito do Senhor nessa nova aliança? Está lá no céu ou está em você? Está em você. 1 Coríntios, ali estou aqui pertinho, quer ver? Olha lá. 1 Coríntios, volta algumas páginas, 1 minuto. 1 Coríntios, meia dúzia, verso 19. Olha lá. 1 Coríntios, meia dúzia, verso 19. Paulo disse, não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? 1 Coríntios 6, 19. Você não sabe que o Espírito de Deus habita em você? E o Espírito de Deus é o próprio Deus. Ele habita em você. Então, o Pai Nosso não está no céu, ele está em você. Está claro ou não está claro? É claro que ele está no céu porque ele é onisciente, mas ele habita em você. Para terminar, 2 Coríntios 3, 18. Último texto para terminar. 2 Coríntios 3, 18. Olha o que Paulo falou no verso 18. Mas todos nós, aqui tem dois personagens abençoados. Olha o verso 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Verso 15. Olha o 18. Mas todos nós. Então aqui tem dois personagens. Tem aqueles que ainda têm o véu, porque estão vivendo da lei, ouvindo Moisés. E tem nós, os convertidos ao Cristo ressuscitado, que não é carne. Verso 17. Que é Espírito. Está claro ou não está claro? Para terminar com uma salva de palmas, 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com véu, como é que nós estamos? Com véu? Com o rosto descoberto. Diga, eu estou com o rosto descoberto. Diga, quem está com o rosto descoberto? Quem não tem mais véu. Ou seja, quem não está mais olhando para Jesus de Nazaré, porque o véu é a sua carne. 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Os que ouvem a lei, os que praticam a lei, os que vivem das obras da lei do judaísmo, ainda têm um véu. Nós não. Os que estão em graça, os que estão em Cristo. Paulo falava,
quem agora está em Cristo, nova criatura é. Por quê? Porque ele não está seguindo um homem que morava em Nazaré, que era Jesus, que morreu com 33 anos. Não, ele não está seguindo ninguém. Ele está vivendo. Paulo disse em Gálatas 2, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não estamos aqui seguindo ninguém, irmão. Por isso que para você é difícil. Eu estou tentando seguir Jesus faz tempo. Você nunca vai conseguir, porque ele já morreu faz tempo, mas já segui ele. Está claro ou não está claro? Diga, nós não seguimos ninguém. Nós vivemos em Cristo. Diga, com o rosto descoberto. Lembre-se, verdadeira conversão só em graça. Quem entendeu, aplaude. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.